Vamos corrigir a atividade trabalhada segunda-feira sobre notícia. Era bem fácil, pequena, e as pessoas que leram com atenção acertaram sem muitas questões e não tiveram dificuldade. Porque, como eu disse anteriormente, essas questões são elementares e o que vocês precisam é de leitura e de muita atenção, porque já estão no 9º ano e vão precisar de mais de interpretar corretamente as questões, os enunciados. Então, a primeira questão perguntava qual a finalidade do texto. Qual é a finalidade desse texto? Se é uma notícia. Eu até expliquei no vídeo antes de passar a atividade, que a finalidade de uma notícia é informar. Depois pede para retirar o título principal e o título auxiliar da notícia. Qual era o título principal? Olha, o título principal é esse aqui. Porto do Pecém até bloqueado. Porque, olha, a letra grande tem um destaque, a manchete, é um título chamativo. Quando a gente escreve um texto, e uma notícia principalmente, temos que colocar um título bem sugestivo, porque se não for sugestivo, chamativo, que desperte a curiosidade do leitor, ele não vai ter interesse de ler a notícia. Depois pergunta qual o título auxiliar. Qual é o título auxiliar? É esse aqui, olha. Motoristas estão bloqueando o acesso ao Porto do Pecém. Automóveis não podem sair ou entrar e se aglomerarem no local destinado à passagem de cargas. Então, o auxiliar é esse aqui, que também pode ser chamado de olho. Tá bem claro, né? Depois pergunta, pede para identificar o lead, que é o que o lead? O que, quem e onde. O que foi que aconteceu? O que aconteceu? O bloqueio do acesso ao Porto do Pecém. Quem eram as pessoas envolvidas? Quem estava praticando essas ações? Os caminhoneiros. E onde? Qual foi o local? Em São Gonçalo do Amarante. Então, essas partes aqui são do lead. Pode ter até mais perguntas, mas eu só destaquei essas 3. Esse o que aqui é sempre a ideia principal. É aquela parte do texto que, se retirar, a gente não entende o sentido. Depois, pergunta se o texto está escrito em primeira ou terceira pessoa. Como é que eu sei se um texto está escrito em primeira ou terceira pessoa? Eu retiro o que está dito por pessoas que estão entrevistadas e o que sobrar é o narrador. Então, esse texto começa como? O acesso do Pecém está bloqueado. Então, esse está em primeira pessoa? Então, está em terceira pessoa o texto. Por quê? Porque aí a narração não está incluindo o narrador. Ele não está dizendo eu, mim, nós. Ele está se referindo a outras pessoas. Aí a quinta pergunta, pede para retirar o depoimento de um funcionário. Qual foi o depoimento dele? As operações internas até 26 mil toneladas por dia. Está entre aspas, né? E pergunta que sinal de pontuação está simbolizando. Está sendo representado por que sinal de pontuação? Esse discurso aí da pessoa que foi entrevistada. Está sendo representado pelas aspas. Então, quando eu tenho um texto narrativo de ficção, como uma fábula, um conto, quando eu vou representar a fala das personagens, eu uso o travessão, porque o travessão é representativo de textos ficcionais. Mas no caso de uma notícia, que não é uma ficção, que eu não posso inventar, quando tem a fala de uma pessoa, o discurso, eu uso as aspas, eu não posso usar a travessão. Sempre que eu for utilizar o discurso de outra pessoa, eu tenho que usar aspas. A sexta questão pergunta se a linguagem empregada no texto é formal ou informal. Então, aí é a linguagem formal. Aí é a linguagem respeitosa, que está de acordo com a gramática. Outra coisa, teve umas passagens que eu pedi para tirar algum trecho do texto. E muita gente retirou sem utilizar aspas para representar.
Quando a gente vai usar o discurso de outra pessoa, quando eu vou exemplificar na minha atividade, alguma parte de um texto, eu tenho que usar aspas, certo?